a liberdade absoluta da graça de Deus. Deus é o detentor da sua graça. Graça é o favor imerecido de Deus manifesto a nós. Essa manifestação da graça dele é baseado numa escolha. Sim, ele decidiu nos agraciar, nos escolhendo. A razão de você estar aqui na presença dele, a razão de você estar inserido no corpo de Cristo, é porque a graça dele se manifestou a você. Você foi alvo dessa graça. Você pode levantar a sua mão e adorar a ele por isso? Agora, o critério é de Deus. Nós temos sempre que questionar alguma coisa. O ser humano, ele nunca está satisfeito com nada 100%. Sempre questiona alguma coisa. Sempre não concorda com alguma coisa. É parte da nossa natureza. Entretanto, o detentor da graça, ele não aceita nenhum de nós se intrometer no critério dele usar, manifestar a sua graça. De modo que nós percebemos que Deus, ele assim o faz, assim exerce, assim manifesta, comprometido com a sua palavra. Por isso que Paulo, no versículo 28, ele deixa bem claro, e isso baseado numa profecia do profeta Isaías, que profetizou. Ele diz: porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, de duas formas. Primeiro, completando-a, ou seja, desde o início de todas as coisas, quando Deus, pela sua palavra, recriou a terra, que era sem forma, vazia, um caos. Ele, então, começa a fazer todas as coisas baseado na sua palavra. Quando ele diz, haja luz, houve luz. Quando ele diz, haja separação entre as águas e terra seca, houve. Quando ele decidiu criar o sol como uma estrela para reluzir durante o dia, veio a existência. A lua, durante a noite, veio a existência. Tudo veio à existência no poder operante da sua palavra. A palavra fez com que fosse estabelecido, criado todas as coisas. E aí, no sexto dia da criação, Deus então inclui para criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ele diz, façamos o homem conforme nossa imagem, conforme nossa semelhança. E aí veio aquele a quem é chamado a coroa da criação. Todas as coisas passaram a existir pela palavra. E pela palavra subsiste. Deus, no critério da sua palavra, da sua escolha, ele vai iniciando todas as coisas dentro daquilo que é um atributo dele, na sua deidade, no seu poder,
onipotente, que Ele é onisciente, onipresente. Dentro dos atributos dele, Ele vai agindo, Ele vai trabalhando. Agora, eu quero te assegurar o seguinte: Deus jamais, para executar a sua palavra, Ele escolhe o caminho mais fácil. Não. Por quê? Porque Ele é Deus. Nós escolhemos as coisas pelo lado prático, mais fácil, porque somos limitados. Queremos ganhar tempo, não queremos pensar muito, queremos tomar decisões rápidas, queremos tudo prático. Isso é o ser humano. E Deus sabe que nós somos assim. Afinal de contas, quando nós viemos à existência, tudo já estava pronto. Alguém aqui criou árvore? Alguém aqui criou peixe? Alguém aqui criou água? Alguém aqui criou terra? Alguém aqui criou oxigênio? As galáxias? As estrelas? Não. Quando você veio à existência, tudo já estava pronto. E isso nos leva no automático a pender para o lado prático, mais fácil, o que está mais pronto. Mas Deus não é assim. Deus escolhe o caminho que vai levar Ele a mostrar que Ele é poderoso. Então Ele escolhe o mais difícil, Ele escolhe o impossível, Ele escolhe aquilo que parece aos homens loucura. É por isso que os povos ocidentais têm muita dificuldade de entender o Deus de Abraão, o Deus dos hebreus, dos judeus, de Israel, o Deus da igreja. Por quê? Porque quando Ele escolheu Abraão, já existia inúmeras nações na terra, inúmeros povos. E aí, se eu fosse Deus, ou você fosse Deus, perdoa Deus de comparar assim, eu e você iria escolher uma nação já formada, um povo já instituído para executar o seu plano. Mas Deus não. Deus é o Deus do impossível. Deus faz tudo do jeito dele. Deus não escolhe o lado prático, o lado mais fácil, mais viável. Deus olha para um homem, Ur dos Caldeus, chamado Abraão, e diz: eu vou começar com ele. Eu vou escolher esse homem improvável, com uma idade já que para a nossa realidade hoje seria terceira idade. Deus escolhe esse homem. Deus escolhe essa mulher, um homem estéril, a mulher estéril, não tem filhos, não tem descendência. Aí Deus escolhe ele, se apresenta para ele e diz, pela primeira vez, Deus se apresenta e diz: Abraão, sou eu, muito prazer, eu sou Deus. Ah, você é Deus? Sim, eu sou Deus. Sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, e vai, caminha para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Eu estou escolhendo você, porque de você eu vou fazer uma nação poderosa. Através de você, eu vou levantar, eu vou suscitar o meu povo. Olha, irmão, mas como assim? De que jeito? Diga comigo, é a graça de Deus. Deus decidiu agir assim. E aí Ele dá a este homem a garantia da sua palavra. Ele já sabia que a idade dele não era nem um mocinho, ela também. Ele já sabia que Sara era estéril. E para Abraão explicar isso para sua família, ninguém entendeu nada. Mas aqui está o X da questão. Para você vivenciar tudo que Deus tem para você, e Ele já empenhou tudo que Ele tem para você, através da sua palavra, você tem que caminhar pela fé.
não por vista, não por aquilo que está diante dos seus olhos. O fato é que nós vamos perceber aqui a ação de Deus, que executa a sua palavra sobre toda a terra. Primeiro, diga comigo, completando-a. Primeiro, Deus vai completar o que estiver incompleto, o que falta ser estabelecido de forma plena. Então ele vem trabalhando até para ele enviar Jesus. Ele foi trabalhando na plenitude dos tempos. Ele foi trabalhando. Mas o fato é que sempre a palavra estava operando. Sempre é como um quebra-cabeça que vai se encaixando as peças de maneiras corretas, de maneiras certas. Assim Deus vai trabalhando. Talvez você não está entendendo o trabalhar de Deus, o agir de Deus, porque vai contra tudo o que está diante da praticidade, vai contra tudo aquilo que está diante dos teus olhos, e você olha e diz, não tem jeito, de que forma? Mas Deus, Ele não escolhe o lado prático, Deus não escolhe o lado possível, Deus escolhe o que é complexo, o que é difícil, o que é impossível, para mostrar que Ele é Deus, que Ele está no comando, que Ele governa todas as coisas, que Ele continua fazendo todas as coisas. Eu sinto a graça dele. Está sentindo aí no teu lugar? Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo está falando? E aí, nós nessa limitação nossa, quando recebemos palavras da parte de Deus, nós, a princípio, nos alegramos, enche o coração de esperança. Mas a gente tem que compreender que o caminho de Deus não vai ser o caminho prático, fácil, ajustável a nós. Vai ser do impossível. Por quê? Porque Ele é o que forma todas as coisas. E aí o versículo de número 20 tem uma pergunta. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou, por que me fizestes assim? Não. Diga comigo, tudo que é criado não tem voz. Quem tem a voz é o que criou. Quem criou esse copo? Não sei. Mas se perguntarmos quem conseguiu pegar o vidro e dar forma a tanta coisa, você já parou para pensar a utilidade do vidro? Com ele se faz tantas coisas, mas o copo não pode dizer. O copo não pode falar, mas eu não queria ser criado assim. Eu não queria que Deus trabalhasse assim. Eu não queria que Deus fizesse assim. O copo não pode falar nada, porque ele é a coisa criada. O que é criado não tem voz. Mas o que criou, ele estabeleceu a fórmula. E a fórmula é perfeita. Então eu te asseguro, meu irmão, minha irmã, o Senhor está falando conosco. Nós fomos formados por Ele. Eu não sei qual é a sua complexidade, que complexo você pode ter, que dificuldade você possa estar tendo para entender os caminhos de Deus, mas Ele está te dizendo, eu vou completar a minha palavra, eu vou completar, eu vou executar e vou completar. Levante a tua mão e diz, o meu Deus vai executar a sua palavra. E Ele vai completar.
Aquele que começou a boa obra vai completar. Levanta a mão e glorifica no seu lugar. Não vai ficar incompleto. Outra pergunta, verso 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Agora, presta atenção numa coisa aqui. Diga comigo, o oleiro é o mesmo. O barro é o mesmo. Mas o vaso é diferente. Porque quando a gente olha para as Escrituras Sagradas e para o mundo, a gente vê coisas nas Escrituras Sagradas que a nós é um mistério. E a gente vê coisas estabelecidas no mundo que também suscitam dentro de nós muitos questionamentos. Mas o oleiro é o mesmo. O barro é o mesmo. E ele estabelece: eu vou fazer vasos. Eu vou fazer vasos. Quantos vasos tem aqui? Mesmo você que não levantou a mão, a sua matéria-prima é barro. Então você é vaso. Agora, a diferença: existe vasos para honra e vasos para desonra. Mas o fato é que até nisso a palavra ela está sendo executada. Ela está sendo completada. O que acontece com aqueles que são vasos, que no versículo 22 é descrito como vasos da ira? Diga comigo, esses vasos já tem um destino, já tem uma sentença. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para perdição. Olha esse detalhe aqui. O vaso que não serve para ser vaso de honra suscita a ira de Deus. Mas não foi ele que formou? Foi. Mas por que isso tem que acontecer? Para que conheçam o poder de Deus, para que o poder dele seja manifesto, porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Ele é o Criador. Mas para mim e para você, o verso 23 nos chama de vasos de misericórdia. E o que tem para nós? Deus dará conhecer a nós as riquezas da sua glória, que dantes ele já preparou, os quais somos todos nós que ele chamou, ele escolheu. E aí Paulo vai citar dois profetas aqui, e aí ele diz: chamarei, na palavra do profeta Oséias, meu povo o que não era meu povo, e amada quem não era amada. Mas como assim? É escolha de Deus. Deus decide. Muitas das vezes, quando nós nascemos, nós vamos se dando conta de muitas coisas do mundo, da vida, e chega um determinado momento que Deus interfere no ciclo da nossa vida.
para nos encaixar no propósito pelo qual Ele nos trouxe à existência. É como Abraão, como outros que eu poderia citar. Aí Deus vem, se manifesta e diz: é a hora, eu vou mudar tudo, agora eu vou executar. E depois que eu começo a executar, eu vou completar. E depois que eu completar, eu abrevio. Debe assai de cobra sério. Às vezes a gente quer que Deus executa e abrevia e depois completa. Mas a manifestação da ação de Deus por sua palavra é primeiro executar, depois completar e por último abreviar. Mas me explica melhor, pastor, que eu não estou conseguindo entender. Enquanto Ele está executando, você está esperando, e esperar não é fácil. É muito difícil. O tempo de espera. Vamos voltar a falar de Abraão, vai. Porque ele saiu. E Deus falou que ele seria pai de multidão. Mas foi no estalar de dedo. Foi do dia para a noite. Não. Quando ele sai de Ur dos Caldeus e começa a caminhada, ele teve que voltar lá atrás. Porque ele recebeu uma notícia que seu pai morreu, que seu irmão morreu. Então ele já estava a caminho em obediência. E chega a notícia, ó, lá teve morte. Talvez ele poderia dizer: ó Deus, foi para isso que o Senhor me tirou? Quem sabe meu pai morreu de frustração, porque eu saí. Ele tinha um plano comigo. Ora, que pai que não tem plano com os filhos? E agora acontece isso. Mas vamos lá, Deus. O Senhor está no controle. Eu vou lá, participo do velório e funeral e casco fora. Vou continuar a minha jornada. Decamassúbria. Diga comigo, quando Abraão saiu, começou os percalços. Essa é uma parte. Aí ele chega num determinado lugar e ele vai enfrentando situações que ele teve que até mentir. Acredita que Abraão teve que mentir? Pastor, crente não mente. Mas Abraão mentiu. Aí Deus olhou e disse: o que esse camarada está fazendo? Ele está mentindo. Vou ter que consertar isso. Irmão, irmã, escute isso aqui. Jacó também fez isso. Não é à toa que o nome dele era suplantador. Mas entenda uma coisa. O Senhor que executa a sua palavra, que completa a sua palavra, Ele conhece a nossa estrutura limitada, e podemos na caminhada tropeçar, mas o seu tropeço não vai comprometer Deus de executar o seu plano, Deus de fazer o que Ele já disse que vai fazer. Quem pode levantar a mão e glorificar a Deus por essa palavra? Quem está entendendo, levante a mão aí e glorifica ao Senhor. E aí, vem a parte do abreviar. Por que abreviar? Agora você vai entender. Quando Deus completa, o que é abreviado? Deus vem e reseta a nossa memória. Você esquece a dor, o sofrimento que o tempo de espera lhe causou. Quando você vê tudo completado, agora, essa abreviação quer dizer o seguinte: que você vai desfrutar
de coisas extraordinárias. E esse tempo de cumprimento, em que ele completou tudo, agora vai ser abreviado, quer dizer que ele está levando você a desfrutar do resultado de tudo que a palavra executou, completou, e agora você vai vivendo dias das quais tudo vai se encaixando rapidamente, tudo vai vindo rapidamente. É uma engrenagem que vai funcionando assim, você nem precisa pôr a mão, você nem precisa ter trabalho, você nem precisa mais, porque tudo já foi conduzido no plano perfeito do Pai. Aleluia. Diga comigo, meu Deus está executando. Ele vai completar e ele vai abreviar. Presta atenção. Deus está dizendo aqui no versículo 23 que ele vai nos deixar conhecer as riquezas da sua glória, que ele já preparou, antes preparou, já está preparado. Fala para quem está ao teu lado aí, já está preparado, já está preparado, já está preparado. E para mim encerrar essa mensagem, como eu disse no início dela, Deus sempre vai escolher o caminho que para mim e para você é difícil, é complexo, é impossível, não tem como, não tem jeito, não tem como, não tinha jeito, mas Isaac veio, sim ou não? Veio Isaac, e depois de Isaac veio quem? Veio Jacó, e depois de Jacó, o que veio? A nação de Israel. E o que veio depois? O cumprimento de tudo que Deus falou a Abraão. E o que Deus está fazendo em Israel, abreviando a história, para cumprir todo o seu propósito. Então pega essa palavra aí e entenda que muitas das vezes Deus permite até que os vasos da ira se interpõem no teu caminho para testar a sua paciência. Os vasos de desonra surgem com força. Mas o que está preparado para eles? A perdição. E o que está preparado para os vasos da misericórdia? Riquezas e glória. Riquezas em glória, riquezas em glória. Quem pode levantar a mão e glorificar ao Senhor? Agora, quando você olhar e imaginar que tudo está perdido, não tem mais jeito, não tem mais condição, as coisas vão se afunilando e parece que tudo acabou. Veja o que Paulo vai dizer aqui, para mim concluir essa mensagem. Ele vai dizer o seguinte, que Deus colocou em Sião uma pedra de tropeço. O que a pedra de tropeço faz com a gente? Faz a gente tropeçar. Deus colocou uma pedra de escândalo, uma rocha de escândalo, pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E aí, olha o que Paulo vai dizer: e todo aquele que crer nela não será confundido. Mas pedra de tropeço para quem? Rocha de escândalo para quem? Para aqueles que não creem, para aqueles que não confiam,
para aqueles que não temem a Deus, para aqueles que não reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor absoluto sobre todas as coisas. Essa pedra de tropeço é Jesus Cristo, o Messias, o autor da salvação. Está firmado nele? Está crendo nele? Eu creio em Jesus. Eu creio no poder dele. Eu creio na palavra. Eu creio naquele que executa a sua palavra sobre toda a terra. Ele vai completar, vai abreviar, e você vai testificar. Dá para levantar a mão aí e adorar? Fique de pé no nome de Jesus. Olha isso aqui. Todo aquele que nele crê não será confundido. Às vezes, essa situação que você está olhando para ela, está desanimado, triste, confuso, por que não dizer revoltado, perplexo, desanimado, e parece que não tem mais jeito para nada. Eu te asseguro, pela palavra do Senhor, que é o cenário perfeito para Deus agir. Será que você pode levantar a mão e dizer assim comigo, ó? Só quem puder. Não está do jeito que eu quero, mas está do jeito que Deus precisa para ele trabalhar. Coloca a imagem aí para mim. Deixa eu te explicar o que significa essa imagem. A gente está vendo ali um anjo observando um ser de vermelho que representa o diabo, e do outro lado um homem jogando xadrez. A expressão do homem caída, debruçada, como sem saída. Observe que o anjo não está olhando para o diabo, está olhando para o homem. O semblante do homem está desesperado. Essa imagem é de um quadro que tem no Museu do Louvre, na França. E embaixo dela estava escrito checkmate do diabo. O que estava escrito? Checkmate do diabo no homem. Só que um grupo de campeões de jogo de xadrez foi visitar o Museu do Louvre. E quando chegou diante desse quadro, é o jogo que eles dominam, eram campeões. Eles ficaram observando. Os demais seguiu andando dentro do museu. E eles ficaram olhando, demoradamente olhando, analisando. E aí o guia voltou lá, disse: escuta, vocês estão um tempão olhando para esse quadro, a gente precisa seguir. Por que vocês estão parados olhando aí tanto tempo? É o seguinte: ou a direção do museu muda a frase que está embaixo, ou tira o quadro daqui. Por quê? Porque aqui o diabo não deu um checkmate.
Mas como assim o diabo não deu um checkmate? Sabe por quê? Nas peças do jogo de xadrez tem os peões, o rei e a rainha. Só se dá checkmate depois que o rei caiu. O rei está em pé. 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 E enquanto o rei estiver em pé, o diabo não ganhou nada. Não houve checkmate de nada. Sabe o que o Espírito Santo quer dizer para você nessa ilustração? O diabo está te intimidando. O diabo está levando você a uma situação de desespero, achando que você já perdeu, que não tem mais o que fazer. Mas o Espírito Santo está te dizendo essa noite: o rei está em pé, o rei está em pé, o rei está em pé, o rei está em pé. E se ele está em pé, a tua vitória está garantida. Pode levantar a mão e glorificar. Pode levantar a mão e adorar. O diabo não vai te dar um checkmate. Não. Você pode estar com poucas peças, ele com muitas. Você pode olhar e dizer: eu estou perdendo tudo, mas o rei está em pé. O rei está em pé. O nosso rei está em pé. E ele está sentado no trono. E ele está revestido de todo o poder. Ele está revestido de toda a majestade. Ele tem poder nos céus, na terra, no inferno. Ele é o Todo-Poderoso. Levante a tua mão e comece a glorificar. Comece a glorificar. Comece a exaltar. A palavra dele vai ser executada na terra. A palavra dele vai ser completada. Vai ter uma abreviação no tempo. Ele está agindo. Adore. Ele renova a tua fé nessa noite. Ele renova a tua esperança. E você vai olhar e dizer como Jó olhou, vendo todo aquele cenário de percas: eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Camandora sébrica e assade. De Camandarabassai, vai da Súria Manturabacai. Glória, 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 glória ao Rei da Glória.